O filósofo francês Jean-Paul Sartre pediu em carta que não lhe dessem o Nobel de Literatura, porém a correspondência só chegou ao conhecimento dos votantes do prêmio depois de já terem escolhido Sartre como vencedor. Atribuída a Fred Hoyle, a criação da expressão Big Bang tinha como intenção ser usada como um termo pejorativo para atingir os cientistas que defendiam a hipótese do universo ter surgido a partir de uma súbita expansão. 1.316 metros remanescentes do Muro de Berlim foram transformados em uma galeria de arte permanente ao ar livre. A picachurin, enzima presente na retina humana, foi assim batizada em homenagem ao personagem Pikachu. Existe um fenômeno geológico em que pedras se movem, sozinhas, deixando, inclusive, rastros no solo. Seres humanos já foram expostos em zoológicos no passado. Existe um conceito de uma montanha-russa projetada para matar todos os seus passageiros. De modo geral, a cada 1 quilômetro que a altitude do relevo se eleva, a temperatura ambiente diminui em aproximadamente 6,5 graus Celsius. Os machos de muitas espécies de aves, incluindo os galos e os perus, não possuem pênis. O gás de cozinha é naturalmente inodoro e, por isso, adiciona-se mercaptano para facilitar a detecção de vazamentos. As larvas vivas presentes no queijo Sardo-Casumarzu são capazes de pular a uma altura de 15 centímetros, podendo atingir os olhos de quem o consome. Inspirada pelo livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, a jornalista Nellie Bly estabeleceu um recorde mundial de circunnavegação, realizada em 72 dias, em 1890. Você sabia que o monitor encouraçado Alagoas resistiu a cerca de 200 impactos de canhões oriundos das fortalezas de Humaitá e Timbó na Guerra do Paraguai? As crianças de Lulailaco consistem em múmias bem conservadas de 3 crianças incas sacrificadas em um ritual religioso encontradas no topo do vulcão Lulailaco, nos Andes. Há, atualmente, 21 países sem forças armadas ou com força militar limitada. Você sabia que a erupção do Krakatoa ocorrida em 1883 foi ouvida a distâncias superiores a 5.000 quilômetros do vulcão? Em 1978, a intermediação do Papa João Paulo II evitou a ocorrência de uma guerra entre Argentina e Chile envolvendo uma disputa territorial na região da Terra do Fogo. Se emendássemos todos os vasos sanguíneos do corpo humano, teríamos uma linha de cerca de 100.000 quilômetros, o suficiente para dar 2,5 voltas ao redor da Terra. Você sabia que a sonda espacial Voyager 2 foi lançada antes da Voyager 1? Violet Jessop sobreviveu a uma colisão do navio RMS Olympic em 1911 e aos naufrágios de seus 2 navios irmãos, o RMS Titanic em 1912 e o HMHS Britannic em 1916, o que lhe rendeu o apelido de Senhorita Inafundável. Cientistas cogitam reviver espécies extintas através do uso de clonagem? Você sabia que, em 2015 foi proposto que as flutuações peculiares observadas na curva de brilho da estrela KIC 8.462.852 poderiam ser causadas por uma megaestrutura alienígena? Cerca de 1,5 milhão de crianças morrem anualmente no mundo por doenças que poderiam ter sido prevenidas caso tivessem sido vacinadas. O conto de 1950 Time Zero, escrito por Arthur C. Você sabia que cartas enviadas para a caixa postal oficial do Papai Noel na Lapônia são respondidas em 8 idiomas diferentes? A 19ª Sura, capítulo, do Alcorão refere-se a Mariam, tradução aramaica do nome de Maria, mãe de Issa, Jesus. A hidra é um animal aquático que, se não sofrer alguma doença ou ataque de predadores, pode, teoricamente, viver para sempre. Você sabia que, durante o Segundo Reinado, houve um motim de mulheres no Rio Grande do Norte contra o alistamento militar obrigatório? A maioria dos habitantes das Ilhas Pitcairn são descendentes dos amotinados do motim do HMS Bounty e de suas consortes tahitianas, com mais de 50 milhões de unidades vendidas desde seu lançamento em 1966, o Toyota Corolla é o automóvel mais vendido da história.
Você sabia que a espécie de rã Alobates nipiltindea foi assim nomeada porque herpetólogos colombianos não conseguiam identificar a espécie entre várias espécies de rãs castanhas e pequenas? O filme brasileiro Cassiopeia disputou com o norte-americano Toy Story o título de primeiro longa de animação inteiramente digital. Há, atualmente, 21 países sem forças armadas ou com força militar limitada. 1990, Letônia proclama a renovação da sua independência após a ocupação soviética. 1994, o primeiro-ministro de Israel Itzhak Rabin e o líder da OLP Yasser Arafat assinam um acordo de paz sobre a autonomia palestina, conferindo autogoverno à faixa de Gaza e Jericó. 2017, lançado o satélite geoestacionário brasileiro SGDC-1, do Centro Espacial de Kourou na Guiana Francesa. Hoje é o dia da pré-estreia do filme que trata da jornada do Doutor Estranho rumo ao desconhecido. Além de receber ajuda de novos aliados místicos e outros já conhecidos do público, o personagem atravessa as realidades alternativas incompreensíveis e perigosas do multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário. 2001, durante uma viagem à Síria, o Papa João Paulo II se torna o primeiro Papa a entrar em uma mesquita. 2010, em apenas 36 minutos, o índice Dow Jones despencou quase 1000 pontos no que é conhecido como o Flash Crash de 2010,2013. 3 mulheres desaparecidas por mais de uma década são encontradas vivas na cidade americana de Cleveland, Ohio. 1999, Papa João Paulo II viaja para a Romênia, tornando-se o primeiro Papa a visitar um país predominantemente ortodoxo desde o Grande Cisma de 1054,2007, instauração do Parlamento do Mercosul. 2010, Science publica o genoma do Neandertal, com provas de cruzamento do homem de Neandertal com humanos. Reconhecida como idealizadora do Dia das Mães na sua forma atual é a filha de Anne Maria Rives Jarvis, a metodista Ana Jarvis, que em 12 de maio de 1907, 2 anos após a morte de sua mãe, criou um memorial à sua mãe e iniciou uma campanha para que o Dia das Mães fosse um feriado reconhecido. Ela obteve sucesso ao torná-lo reconhecido nos Estados Unidos em 8 de maio de 1914, quando a resolução Joint Resolution Designating the Second Sunday in May as Mother's Day foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, instaurando o segundo domingo do mês de maio como Dia das Mães. No âmbito desta resolução, o presidente dos Estados Unidos Thomas Woodrow Wilson proclamou no dia seguinte que no Dia das Mães os edifícios públicos devem ser decorados com bandeiras. Hoje, dia 7 de maio, celebra-se o Dia do Oftalmologista. A data foi escolhida para homenagear os oftalmologistas brasileiros, pois em 7 de maio de 1930, fundaram a Sociedade de Oftalmologista de São Paulo e 6 anos depois realizaram o primeiro Congresso Brasileiro de Oftalmologista na capital paulista. 1977, primeiro dia da Semana Pró-Amnistia, dos presos políticos bascos e navarros, Espanha, que resultaria em diversos confrontos com a polícia, em 7 mortos e vários feridos. 1984, oficialmente inaugurada a Barreira do Tamisa. 1997, voo China Southern Airlines 3456 cai ao se aproximar do Aeroporto Internacional de Shenzhen-Baoan, matando 35 pessoas. 1977, primeiro dia da Semana Pró-Amnistia, dos presos políticos bascos e navarros, Espanha, que resultaria em diversos confrontos com a polícia, em 7 mortos e vários feridos. 1984, oficialmente inaugurada a Barreira do Tamisa. 1997, voo China Southern Airlines 3456 cai ao se aproximar do Aeroporto Internacional de Shenzhen-Baoan, matando 35 pessoas. O agente duplo espanhol Juan Pujol Garcia, imagem, foi condecorado, durante a Segunda Guerra Mundial, por ambos os lados da guerra, ingleses e alemães. Pequim foi a primeira cidade do mundo a sediar os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno, em 2008 e 2022, respectivamente. O Soku Shinbutsu é uma prática ascética em que monges budistas entram em um processo de mumificação ainda vivos.
Sentimos mais frio quando estamos com febre por causa da reação criada pelo corpo em resposta ao aumento da temperatura interna. Antes de se tornar presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky atuava no papel de presidente do país em uma série de televisão. A prática de encadernar livros em pele humana é chamada de bibliopegia antropodérmica. O World Trade Center se torna o edifício mais alto do hemisfério ocidental. Ex-presidente Efraim Rios Monte é condenado por genocídio e crimes contra a humanidade durante a Guerra Civil da Guatemala. O World Trade Center se torna o edifício mais alto do hemisfério ocidental.